Em 5 de março de 1953, Joseph Stalin morria em Moscou. Enquanto milhões na União Soviética choravam a morte do pai dos povos, o mundo ocidental respirava aliviado, mas sem imaginar a verdadeira escala de terror que seu regime havia imposto. Para muitos, Stalin foi o homem que derrotou Hitler, o líder que transformou um país agrário em potência industrial. Mas atrás das bandeiras vermelhas e dos retratos glorificados, existia outra história. A história de um ditador responsável pela morte de mais de 20 milhões de pessoas, apagadas em silêncio, longe das câmeras, longe dos livros, longe da memória coletiva. Joseph Vissarionovich Djugashvili nasceu em 1878 na Geórgia, ainda parte do Império Russo. Filho de um sapateiro alcoólatra, estudou em um seminário religioso antes de se tornar revolucionário. Adotou o nome Stalin, que significava Homem de Aço, e ingressou nos círculos bolcheviques de Lenin. Diferente de Trotsky, que discursava e encantava multidões, Stalin operava nos bastidores. Era discreto, paciente, calculista. Em 1917, com a Revolução de Outubro, Stalin subiu rapidamente na hierarquia do partido. Em 1922, tornou-se secretário-geral, um cargo aparentemente burocrático, mas que lhe permitiu controlar todas as nomeações políticas no país. Quando Lenin morreu em 1924, Stalin já possuía a máquina do partido em suas mãos. Trotsky, o grande herói da Revolução, foi isolado, expulso do partido em 1927 e da União Soviética em 1929. Stalin, agora sem rivais, assumia o poder absoluto. Nascia o culto ao líder. O Estado se tornava a extensão do ditador. A partir de 1929, Stalin lançou os Planos Quinquenais, um projeto de industrialização forçada que transformaria a União Soviética em um país de fábricas, minas e siderúrgicas. Mas esse progresso tinha um preço terrível. Metas impossíveis eram impostas aos trabalhadores, e qualquer atraso era tratado como crime contra o Estado. Operários eram acusados de sabotagem, presos, torturados e executados. Stalin dizia: reprimir os inimigos do povo é como exterminar insetos nocivos. Ao mesmo tempo, um dos maiores instrumentos de terror do século XX foi criado: o sistema de campos de trabalho forçado, os gulags. Milhões de pessoas, camponeses, professores, médicos, engenheiros, soldados, religiosos, foram enviados para regiões remotas como Kolyma, Vorkuta e Magadan, na Sibéria. Eles não eram presos comuns, eram escravos do Estado, trabalhando em temperaturas de até menos 40 graus Celsius, recebendo apenas o mínimo de comida para não morrerem imediatamente. Muitos sucumbiam em poucas semanas. Entre 1929 e 1953, segundo dados posteriores da própria KGB, 1,9 milhão de pessoas morreram nos gulags. Pesquisadores como Alexandre Solzhenitsyn estimam números ainda maiores, mas o terror não ficou restrito aos campos congelados. Entre 1932 e 1933, Stalin impôs a coletivização forçada da agricultura na Ucrânia, confiscando terras, alimentos, animais e até sementes destinadas à próxima safra. O resultado foi o Holodomor, a morte de cerca de 3,5 milhões de ucranianos por fome. Crianças com barrigas inchadas, aldeias inteiras desaparecidas, relatos de canibalismo pelo desespero. Em muitas cidades, o Exército Vermelho vasculhava casas e executava qualquer um que ainda tivesse forças para caminhar, porque isso significava que ainda estava escondendo comida. O genocídio foi apagado dos livros soviéticos por décadas, e o pior ainda estava por vir.
Mas Stalin ainda não estava satisfeito. Entre 1936 e 1938, ele iniciou o que ficou conhecido como o Grande Expurgo, uma campanha de perseguição interna destinada a eliminar qualquer possível ameaça ao seu poder. Velhos companheiros da Revolução de 1917, heróis do Exército Vermelho, intelectuais, escritores, cientistas, religiosos, operários comuns, ninguém estava seguro. Julgamentos públicos eram encenados. Confissões eram arrancadas sob tortura e sentenças de morte eram assinadas em série. Nessa fase, 785 mil pessoas foram oficialmente executadas, isso sem contar os que desapareceram sem registro. Só no Exército Vermelho, 43 mil oficiais foram presos, interrogados, torturados e mortos. 3 dos 5 marechais soviéticos foram executados. Praticamente todos os comandantes com experiência real de combate foram fuzilados. A União Soviética estava prestes a enfrentar a maior guerra da história, sem os seus generais. Foi nesse cenário de terror interno que Stalin tomou uma decisão que surpreendeu o mundo. Em 23 de agosto de 1939, assinou um pacto secreto com Adolf Hitler. O acordo ficou conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop, uma aliança entre a Alemanha nazista e a União Soviética, dividindo o leste europeu entre os dois regimes. A Polônia seria fatiada. Os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, seriam tomados pelos soviéticos. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. E 17 dias depois, cumprindo o pacto, os exércitos de Stalin invadiram o país pelo leste. Na primavera de 1940, cerca de 22 mil oficiais, intelectuais e líderes poloneses foram executados por ordem direta de Stalin. 4 mil deles foram mortos na floresta de Katyn, enterrados em valas comuns. Durante décadas, o governo soviético negou o crime e culpou os nazistas. A verdade só foi reconhecida oficialmente em 1990. Nos países bálticos, Stalin deportou famílias inteiras. Mais de 175 mil pessoas foram colocadas em trens de gado e enviadas para a Sibéria. Em seu lugar, colonos russos foram instalados em larga escala. Era uma limpeza étnica silenciosa, mas eficiente. Tudo parecia seguir o plano de Stalin, até que em 22 de junho de 1941, Hitler rompeu o pacto e lançou a Operação Barbarossa, a maior invasão militar da história. 3 milhões de soldados alemães cruzaram a fronteira, apoiados por tanques, aviões e artilharia de longo alcance. O Exército Vermelho entrou em colapso quase imediatamente. Stalin havia ignorado todos os avisos de inteligência. Não acreditava que Hitler ousaria atacá-lo. Nos primeiros 3 meses da invasão, 2 milhões de soviéticos foram mortos ou capturados. Tropas inteiras se renderam, abandonadas sem armamento adequado, sem comunicação, sem comando. Stalin entrou em choque. Ele desapareceu de Moscou e se isolou por dias. O ditador que havia mandado milhões para a morte, agora temia pelo próprio destino. Quando reapareceu, decretou ordem de fogo contra qualquer soldado que recuasse. Desertores eram fuzilados. Só durante a guerra, 150 mil soldados soviéticos foram executados por covardia. Outros 400 mil foram colocados em batalhões de punição, usados como escudo humano para atravessar campos minados ou para parar tanques alemães com o próprio corpo. Mas o terror não vinha só do inimigo. Stalin ordenou que vilas inteiras fossem queimadas para impedir que os nazistas encontrassem abrigo ou comida, deixando civis soviéticos à própria sorte, sem casa, sem alimento, sem defesa. A resistência soviética só começou a mudar de rumo com 2 fatores: o início do inverno russo e a chegada maciça de ajuda dos Estados Unidos e do Reino Unido. Milhares de aviões, tanques, caminhões,
armas, medicamentos e alimentos atravessaram o Ártico para reforçar o Exército Vermelho. Sem esse apoio, a Batalha de Moscou e a de Stalingrado talvez tivessem tido outro desfecho. Enquanto o mundo celebrava a vitória sobre o nazismo em 1945, Stalin preparava seu próximo ato de brutalidade. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, em maio de 1945, o Exército Vermelho era celebrado como força libertadora da Europa. Mas para milhões de soviéticos, a guerra não havia terminado. Ela apenas mudou de forma. Todos os soldados soviéticos, que foram feitos prisioneiros pelos nazistas e conseguiram sobreviver aos campos de concentração alemães, retornaram à União Soviética, acreditando que seriam recebidos como heróis. Muitos haviam comido cascas de árvore para não morrer de fome. Haviam enfrentado doenças, torturas, frio extremo. Mas Stalin os via de outra forma. Se voltaram vivos, era porque colaboraram com o inimigo. Resultado: dezenas de milhares foram enviados diretamente dos portões da liberdade para os vagões rumo aos gulags. A lógica era simples e brutal. Quem sobreviveu era culpado. Ao mesmo tempo, povos inteiros foram deportados por alegada deslealdade. Em 1944, mais de 200 mil tártaros da Crimeia foram retirados à força de suas casas e enviados para a Ásia Central. Em apenas 2 dias, 90% de toda a população chechena foi colocada em trens de gado rumo ao Cazaquistão e à Sibéria. Crianças, idosos, mulheres, todos acusados de traição, sem julgamento, sem defesa, sem retorno. Muitos morreram a caminho. Outros morreram no exílio, enterrados em valas sem nome. Enquanto isso, dentro da União Soviética, qualquer forma de pensamento independente era esmagada. A censura controlava livros, músicas, filmes, aulas, memórias. Até a história oficial era reescrita. Fotografias antigas eram alteradas. Personagens que caíam em desgraça simplesmente desapareciam das fotos, apagados da realidade, como haviam sido apagados da vida. Nos seus últimos anos de governo, Stalin iniciou mais uma onda de perseguição, agora contra médicos e intelectuais judeus, acusados de conspirar contra o Estado. Era o chamado complot dos médicos, uma preparação para novos expurgos que só não avançaram porque Stalin morreu antes. Em 5 de março de 1953, Joseph Stalin sofreu um derrame em sua dacha, nos arredores de Moscou. Ele agonizou por horas, sem que ninguém ousasse tocar no corpo do ditador ainda vivo. Ninguém queria ser o primeiro a tocar no homem mais temido da União Soviética. Ninguém queria ser acusado de tentar matá-lo. Stalin morreu sozinho, cercado de silêncio. O mesmo silêncio que impôs a milhões. Quando o corpo foi exposto na Praça Vermelha, multidões choraram. Choravam sem saber, ou talvez fingindo não saber, que aquele líder havia matado mais cidadãos soviéticos do que todos os exércitos estrangeiros juntos. Após sua morte, arquivos começaram a ser abertos. Relatórios secretos foram revelados, e o que antes era rumor se tornou prova. Execuções em massa, julgamentos falsos, deportações, assassinatos em larga escala, fome deliberada, trabalho escravo, tortura sistemática. O historiador Steven Rosefield estimou cerca de 20 milhões de mortos. Alexander Solzhenitsyn, sobrevivente do Gulag, dizia que o número real era ainda maior. E então surge a pergunta inevitável: por que sabemos tanto sobre Auschwitz, mas tão pouco sobre Colima? Por que filmes, livros e documentários repetem os crimes de Hitler, mas raramente mostram as valas comuns de Katyn, a fome da Ucrânia, os campos soviéticos de Vorkuta e Magadan? Talvez porque Stalin venceu a guerra. Talvez porque a propaganda soviética sobreviveu ao próprio ditador. Ou talvez porque o silêncio é a arma preferida de todo regime que tem medo da verdade. Hoje, as ruínas dos gulags continuam de pé na Sibéria. Trilhos enferrujados levam a lugar nenhum. Torres de vigia estão vazias,
Mas o vento que cruza aquelas paisagens ainda carrega ecos de vozes apagadas, vozes que foram proibidas de existir. E quando a história se cala, a tirania vence.